Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Nós emitimos as bênçãos de Deus para a sua vida, sua casa, para tantos quantos creem. Não importa se você merece, se você não merece. Não importa se você é pecador ou uma pessoa justa. A bênção de Deus é disponível para todos os que creem, e somente para os que creem. Se você crê, então receba agora a paz. Seja livre dessa maldição que está na sua vida, no seu corpo. Seja livre dessas doenças, dessas enfermidades. Seja livre das maldições que foram enviadas para você. Seja livre de todo o inferno que você tem vivido até aqui, porque em nome do Senhor Jesus nós os abençoamos. Inclusive você que está numa cadeia pública, você que está numa penitenciária, atrás das grades, você que não vê esperança para você. Então, você também seja tocado, seja livre, seja liberto, porque a luz de Deus penetra nas mais densas trevas e faz brilhar a misericórdia de Deus. Assim é com você também que está num hospital, numa clínica. Seja livre, tenha vida em o nome do Senhor Jesus Cristo, e quem crê diga amém e graças a Deus. Estamos discorrendo sobre essa promessa de Jesus, esse ensinamento de Jesus. Aliás, é um ensinamento que, se colocado em prática, vai trazer benefício, obviamente. O benefício espiritual, o benefício material. Quando Jesus diz em Lucas capítulo 6, versículo 37 e 38, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Bem, nós já falamos da boa medida recalcada. Agora, boa medida, recalcada e sacudida. Então nós falamos da boa medida recalcada, e agora nós vamos tratar da boa medida recalcada e sacudida. Quer dizer, cada vez mais. Nós já vimos que recalcar significa tornar a calcar novamente o conteúdo de um recipiente. No caso, por exemplo, um saco de grãos. A ideia é fazer a pressão interna para abrir mais espaço e colocar o máximo possível de grãos. Então, além disso, Jesus acrescenta a palavra sacudida. Quer dizer, além de recalcada, sacudida. Quer dizer, o que Deus promete, além da boa medida, que nós já vimos que é uma medida extraordinária, ilimitada, ele ainda promete recalcar essa boa medida. E além de recalcar, ele fala em sacudida. É muito forte. Então Jesus acrescenta a palavra sacudida, ou seja, depois de recalcar os grãos, no caso, num saco, sacudir o mesmo para abrir mais espaço ainda para receber mais grãos. Eu creio que a ideia do Senhor é alargar a visão dos seus seguidores quanto à vontade de Deus em fazer coisas grandes na vida deles. Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte,
é ilimitado na sua forma de ser e agir. Ele é ilimitado. É infinitamente ilimitado. Não há limites para Deus. Mas como ele poderia fazer parceria com os seus filhos se estes se mantêm limitados na forma de pensar e agir? Não podemos esquecer que Deus é Espírito. E quando se nasce do Espírito, também se recebe sua mesma natureza. Isto é, o nascido do Espírito Santo é Espírito. E ser Espírito significa ser ilimitado. Pois quem ou o que é capaz de limitar um ser nascido de Deus? Quem é capaz de limitar um ser nascido de Deus? Minha amiga, meu amigo ouvinte, pensa comigo. Quem pensa pequeno pode ser sócio de Deus, parceiro de Deus? Deus quer ser seu sócio. Você não gostaria de ter Deus como sócio? Mas bispo, eu sou uma pessoa pobre, eu sou uma pessoa que eu não tenho nada, o que eu tenho para dar? O que eu tenho para ser sócio de Deus? O que eu mereço? Não, você não merece nada, você não tem nada. Mas a partir do momento em que você coloca a sua crença, a sua fé nesse Deus ilimitado, infinito, todo-poderoso, então Deus escolhe você, Deus chama você. Deus está buscando pessoas para ser sócias dele. Mas é preciso que essas pessoas tenham coragem para tomar atitudes. Para tomar atitude em relação a ele. Não é coragem para brigar com os outros. Não é coragem para lutar com as outras pessoas. Não, é coragem para tomar atitude em relação àquilo que ele manda que se faça. Coragem para obedecer a palavra dele. Qual o rico que deseja parceria com o pobre? Não existe. Não existe. O rico está pouco se incomodando com o pobre. O pobre só serve para trabalhar para o rico e o pobre só serve para consumir o que o rico produz. Mais nada. O rico está pouco se lixando para o que o pobre está passando, gemendo por aí. Haja vista as distorções sociais que nós temos nesse mundo, não é verdade? Quantos descasos, quantas injustiças nós temos visto aí para com as pessoas pobres. Então, o pobre não tem ninguém por ele. Não tem ninguém por ele. Mas quando o pobre pensa de acordo com Deus, pensa como Deus pensa, então o pobre se torna grande, se torna rico. A palavra de Deus é para isso. A palavra de Deus é para nos ensinar a viver a fé, a viver comunhão com Deus, a viver parceria com Deus. Quando você se torna parceiro de Deus, você se torna ilimitado também. Porque Deus é espírito e você é um ser humano espiritual e é um ser humano físico, não é verdade? Você tem o seu corpo. Então, o que Deus quer fazer? Deus quer inspirá-lo, quer dar direção para você, ele quer fazer você ter ideias, e a partir do momento em que você tem ideias, inspirações que vêm dele, e você coloca em prática, então há uma parceria. Deus dá as ideias, você faz a prática e pronto. Aí acontece o milagre. Aí acontece coisas grandes. Minha amiga, essa é a química do milagre. O milagre acontece de parte a parte. Parte de você, parte de Deus. Parte de mim, parte de Deus. Então o milagre na minha vida depende da minha parte e da parte de Deus. Quando eu faço a minha parte, Deus vai fazer a dele. Se eu não fizer a minha parte, Deus não vai fazer a dele. E é justamente o que Jesus está falando.
Quando ele diz assim, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Quer dizer, eu faço uma coisa, Deus vai fazer outra. Quer dizer, se eu perdoo aqueles que me ofendem, Deus vai me perdoar. Se eu julgo as pessoas que eu considero que são más, perversas, então eu também serei julgado. Se eu não condeno as pessoas que deveriam ser condenadas, eu também não serei condenado. Quer dizer, toma lá da cá. A partir do momento que eu dou, eu também vou receber boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente me será dado. Então, você entende que nós estamos falando? Quem pensa como Deus pensa, está em condições de ser parceiro de Deus, está em condições de ser sócio de Deus, está em condições de merecer o que Deus tem prometido na sua palavra. Porque se você pensa como Deus pensa e toma atitude, você recebe. Se você pensa como Deus pensa, mas não toma atitude, então de nada adianta você pensar como Deus pensa. Deus quer pessoas que venham colocar em prática. Deus quer que você seja um diretor executivo dele aqui na terra. Ele quer que você seja um executivo. Ele é o que traz a direção, ele que dá a inspiração, ele que dá a orientação. E você é o que executa essa orientação. Então, nós temos aí uma sociedade que não tem limite. Não tem limite para coisas grandes. Minha amiga, meu amigo ouvinte, Jesus garante que a sua vinda na terra não foi para melhorar a vida das pessoas, mas para mudar a vida das pessoas, trazendo vida com qualidade, trazendo vida com abundância. É claro que quem crê em Jesus, esperando apenas a vida eterna, então que fique com essa vida eterna, e graças a Deus. Mas quem pensa, ou quem quer, quem crê que Jesus veio trazer vida eterna e aqui no mundo a vida abundante, então vá em frente e tome posse dessa vida abundante. Quer dizer, cada um crê da forma como quer crer. Você tem a sua fé, eu tenho a minha. Tem gente que tem fé para comer carne, tem gente que tem fé para comer legumes. Quem tem fé para comer legumes não deve criticar o que tem fé para comer carne. E vice-versa. Cada um vive a sua fé. Eu vivo a minha fé e você vive a sua fé. Porém, não podemos julgar a fé de ninguém. Eu estou aqui ensinando a palavra de Deus. Eu estou aqui orientando como a pessoa deve fazer para ser abençoada, para ser próspera, para conquistar as grandezas de Deus. Mas há pessoas que me julgam e dizem, esse bispo Macedo, ele é maluco, ele é megalomaníaco, ele só pensa em coisa grande. Minha amiga, sabe por que eu só penso em coisa grande? Porque um dia eu encontrei com o grande Senhor dos Exércitos. Porque enquanto eu não tinha acesso a ele, enquanto eu não o conhecia, eu pensava pequenininho, eu pensava que eu tinha que ser aquela pessoa mesmo pobrezinha, miserável, eu tinha que ser mesmo como aquela formiguinha esmagada debaixo dos pés dos grandes. Mas quando eu conheci o Senhor da glória, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel, quando eu conheci o Deus de Sansão, eu disse, é esse Deus, é esse mesmo que eu vou me ligar. Então eu coloquei a minha vida toda nas suas mãos, eu dei a minha vida, corpo, alma e espírito. E então surgiu a Igreja Universal do Reino de Deus e todo o seu trabalho. Olha, minha amiga, meu amigo ouvinte, o que Deus tem feito são coisas muito grandes. Mas tudo que Ele tem feito até hoje é insignificante pelo que Ele vai fazer lá pela frente.
A adolescência já é difícil para qualquer adolescente. Essa fase já é difícil. É uma fase de transformação. Porém, meus pais nessa época se separaram. Mas o problema todo não foi esse. Já foi difícil para mim e para o meu irmão. O problema todo foi descobrir que minha mãe estava com câncer e tinha somente 3 meses de vida. Também isso me revoltou. Em vez de eu me aproximar dela e cuidar dela, não. Eu virei uma filha nervosa, tudo eu descontava nela. Eu comecei a beber, sair todas as noites. Saía na sexta e aparecia em casa no domingo. Minha mãe estava totalmente desesperada atrás de mim. E eu não me preocupava em dar satisfações para ela. Com isso, eu comecei a sofrer na vida sentimental também. Porque eu via o reflexo das atitudes do casamento dos meus pais em mim. Eu acabava descontando em todas as pessoas que estavam ao meu redor. Isso influenciou no meu trabalho, na vida financeira, influenciou na vida sentimental, em todas as áreas. Eu comecei a ficar doente, depressiva, síndrome do pânico, medo de perder minha mãe era muito grande. Descobri que na época meu pai ele já estava se envolvendo com outra pessoa. Então isso para mim também foi muito difícil. Saber que minha mãe estava doente e que ela ia morrer em tão pouco tempo. E o meu pai já estava com outra pessoa. Então isso foi muito difícil para mim. E foi quando a gente chegou no fundo de poço, porque a gente já não tinha mais também condições para pagar nada, porque eu acabei perdendo emprego devido ao desequilíbrio que eu fui tendo com as minhas atitudes. A minha mãe doente. E um dia, em uma das nossas brigas, a minha mãe saiu e eu fiquei em casa e tentei o suicídio. Naquele dia, eu só lembro de tomar tanto comprimido que depois disso, eu não lembro de mais nada. Da minha mãe chegar em casa e me perguntar o que aconteceu e eu não consegui responder. Eu fui para o médico, fiquei internada. O médico falou que se eu não ficasse com sequela, seria um milagre. Bom, lá, minha mãe já estava frequentando a igreja. Então ela me falou que Deus ele me amava e que Ele podia sim mudar a minha vida. E que aquele vazio, aquela tristeza, tudo que eu sentia era só Deus que podia mudar. Só o Espírito Santo podia preencher. Quando eu saí do hospital, eu fui direto para a igreja. E naquele dia eu comecei a entender a importância de ter o Espírito Santo na minha vida. Que só Ele podia mudar tudo, que só Ele podia transformar, trazer alegria, me confortar naquele momento e me fazer entender tudo que eu estava passando. E eu comecei a buscar com todas as minhas forças, com todo o meu querer. Tudo que eu podia fazer era pelo Espírito Santo. Tudo que eu mais queria era ter aquela alegria. Minha mãe estava doente, era feliz, como assim? Eu queria aquela alegria que eu via nela. Eu queria aquela alegria que eu via nas pessoas. Então eu comecei a buscar com toda a minha força. E até que um dia eu recebi o Espírito Santo. E aquele momento foi mágico. A alegria que eu nunca tinha sentido na minha vida, eu senti naquele instante. Aquela tristeza, aquela angústia, o medo de perder minha mãe passou. Eu podia confiar em Deus, eu tinha o Espírito Santo. Então eu podia tudo com Ele. Eu posso tudo com Ele. Então aquilo mudou. Hoje, minha vida sentimental foi restaurada. Hoje eu estou noiva, estou de casamento marcado. Melhor do que tudo isso é saber que minha mãe vai estar lá. Minha mãe foi curada. Ela hoje está bem de saúde, está muito bem, graças a Deus. E os meus pais vão estar lá juntos, porque o casamento deles também foi restaurado. E hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz, porque eu vejo a atuação do Espírito Santo em todas as áreas da minha vida. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, não resta a menor dúvida de que Deus, o soberano, o Deus Altíssimo, o Eterno, o Todo-Poderoso, quer fazer o mesmo na sua vida. Só que, para que isso possa ser realizado, você tem que manifestar fé. E a fé é Ele mesmo que dá. Ele mesmo dá essa fé para você. Mas, o que você vai fazer com essa fé? Você vai obedecê-lo ou você vai usar essa fé
para tirar proveito próprio? Bem, fica aí essa pergunta e eu quero deixar aqui o convite para você participar aqui do Templo de Salomão, às quartas-feiras especialmente e domingos, reuniões para aqueles que querem buscar o espírito da obediência, o espírito da fé, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Você é o nosso convidado. Avenida Celso Garcia, 605. Eu creio que não há o que errar, porque o Templo de Salomão está bem à vista de todos os que passarem aqui pelo Brás. Deus abençoe a todos e até amanhã, neste horário e nesta emissora.